Swedenborg levanta-se e afirma: sintam-se à vontade para questionar as minhas experiências. Somente conversando com franqueza e amizade é que poderemos aprender uns com os outros. Era mesmo Deus que se comunicou com o Senhor quando estava encarnado? Pergunta Rivalina. Certamente não. Se na época dos profetas era aceitável crer-se que quem se comunicava era Deus, no século XVIII eu deveria saber que não era, mas eu aceitei por vaidade. Então, era um espírito mistificador? Pergunta Astro Brito. Na verdade, não. Ele identificou-se como Deus para que eu tivesse mais fé. Era um espírito que queria me ajudar, mas tinha uma evolução limitada, apesar de ser honesto. Este é o motivo central dos erros de minha doutrina. Acreditei no que vi, no que imaginei e no que me foi revelado, sem nenhum critério de lógica e de pesquisa. Apesar de minha extensa formação científica, não apliquei para avaliar as comunicações. Essa foi a grande diferença entre mim e Allan Kardec. Ele estabeleceu um método lúcido e científico para analisar as comunicações. Sem método, cheguei a acreditar que era infalível. Por isso, penso que simbolizei a transição do mediunismo para a mediunidade espírita que surgia 100 anos depois de minhas experiências. Somente com a escala espírita é que podemos entender que os espíritos não se classificam apenas em bons e maus, ou anjos e demônios. Existe uma imensa diversidade de personalidade no mundo espírita. É preciso entender isso. Como o senhor recebeu a maioria das revelações espirituais? Questiona Romildo. Eu estava em estado de êxtase, espécie de desdobramento, e descrevia o que via, mas como não tinha um método de avaliação, juntava sem consciência o que via e o que eu achava que tinha visto, em uma interpretação sem critério. O desdobramento, mais até do que as outras faculdades mediúnicas, permite uma grande participação da imaginação. Por isso, o método de verificação é indispensável. Quais os aspectos mais positivos o senhor avalia de seu trabalho? Pergunta Clésio. Como era conhecido internacionalmente, pude provar a verdade dos fenômenos mediúnicos para muitos reis, rainhas e inclusive para o filósofo Kant. A convicção sobre a realidade espiritual é essencial para a espiritualização do ser. A dúvida sobre a realidade espiritual, mesmo que sutil, é um empecilho terrível para a conquista da paz verdadeira e nos induz a muitos desequilíbrios morais. Que lição o senhor nos deixaria? Estimula Patrícia. Vivi em uma época em que os fenômenos mediúnicos ainda não tinham sido estudados por Allan Kardec. Isso foi uma enorme desvantagem para mim. Após estabelecido o método seguro de Allan Kardec, deve-se avançar nas pesquisas mediúnicas de forma equilibrada e profunda. Não é aceitável que os seguidores de Kardec adorem médiuns como se eles fossem especiais. Não. Os que fazem isso os ajudam a se iludir e os empurram para o precipício. Posso falar a partir de minha experiência e do conhecimento da codificação espírita que hoje estudo com afinco. Médiuns que aceitam a adoração e adoradores tornam-se verdadeiros traidores do Consolador. A época das revelações pessoais já passou. Foram úteis e importantes, mas os que hoje querem ser especiais estão distantes da codificação, estão condenados
a conviverem com os seres inferiores da espiritualidade por escolha própria. Dito isso, ele retira do bolso um exemplar de O Livro dos Espíritos, abre-o no livro 2º, capítulo 1º, no item 6º, e diz, apontando para o livro: se eu tivesse acesso apenas a essas páginas que expressam a escala espírita, minha história teria sido muito superior. Permitam-me fazer uma breve exposição, pois estou certo que em outro momento vocês terão um estudo aprofundado da escala espírita. Existem apenas 2 critérios, e apenas 2, definidos por Allan Kardec, para caracterizar a evolução de um espírito. É essencial entender isso. Os critérios são evolução moral, que é o mesmo que evolução emocional, e evolução intelectual. Assusto-me ao ver espíritas que consciente ou inconscientemente criam vários critérios para avaliar a evolução de um espírito encarnado ou desencarnado. Por exemplo, muitos falam da alimentação, como falou o espírito que se comunicou comigo. Mas, se alimentar de forma saudável não é prova de evolução? Indaga Rivalina. Não, diz Swedenborg de forma firme. Claro que não. A alimentação saudável é um hábito que deve ser cultivado, mas não significa evolução. Preste atenção. Apenas existem 2 critérios, evolução moral e intelectual. O resto pode ser importante, mas não caracteriza a evolução de um indivíduo. Todos sabemos da importância dos exercícios físicos, mas fazer exercício físico não comprova a evolução do espírito, nem escovar os dentes antes de dormir, embora seja importante, concluiu com bom humor. Todos riem. Existe uma opinião comum de que a alimentação revela a evolução. Você poderia nos esclarecer um pouco mais? Indaga Clésio. O mais curioso é ver que as pessoas que defendem essas teses pensam estar inovando, fala Swedenborg. E não estão? Sempre pensei que essas informações são uma nova revelação, pergunta Clésio. Não, caro amigo. A discussão sobre alimentos puros e impuros, sobre alimentos que devem ser consumidos e os que não devem ser consumidos, data de milênios antes do Cristo. Está bem longe de ser uma novidade. Era uma questão séria para os fariseus, mas não para Jesus. O mestre alertava os discípulos vindo do judaísmo. Ousa chamar de impuro o que Deus criou? Então, não devemos nos preocupar com a alimentação? Pergunta Sorobrito. Devemos nos preocupar, certamente. O que não podemos é nos iludir ou fingir que somos evoluídos por ter determinada dieta. Afinal, não é o que entra pela boca. Já ouviram falar isso? Responde mais uma vez, citando Jesus, e continua. Observemos a escala espírita e teremos a certeza de que não é a fama, a forma de falar, de se vestir, o cargo, o tipo de voz, o penteado, o tipo de alimentação, de maquiagem, de perfume ou de exercício físico que caracteriza a evolução do espírito. O critério é simples, é o critério intelecto-moral. O resto é ilusão ou, como ensina o Eclesiastes, é vaidade, tudo vaidade. Sua forma sincera de falar contagia a todos. Após pequena pausa, continua. Kardec organiza 3 grupos ou ordens evolutivas. A terceira ordem dos espíritos imperfeitos ou atrasados. A segunda ordem dos bons espíritos. A primeira ordem dos espíritos puros. Você poderia nos dar exemplo de espíritos dessas ordens? Pede Clésio. Não é fácil citar indivíduos,
pois o objetivo de Kardec foi principalmente nos auxiliar a entender a imensa variedade de evolução dos seres humanos. Por isso, apenas como explicação didática, posso citar alguns exemplos, e desde já afirmo que pode haver alguma discordância sobre meus exemplos. Citarei alguns nomes apenas como ilustração e não como uma verdade inquestionável. Swedenborg olha para Patrícia, pois sabe que seria importante ilustrar sua explicação com nomes conhecidos, mas que isso poderia gerar polêmica estéreis como é frequente entre espíritos atrasados. Patrícia acena positivamente, apoiando sua intenção. Afinal, precisamos aprender a conversar, debater, discordar sem odiar. Emanuel Swedenborg sorri feliz com a liberdade e a confiança que lhe é concedida. Inicia. A terceira ordem, como já disse, é o grupo dos espíritos inferiores ou imperfeitos. Mas é preciso entender que entre os espíritos que cultivam as paixões da animalidade, como o orgulho, o egoísmo, os vícios e a sensualidade, existem imensas diferenças. A ordem dos imperfeitos tem 5 divisões. Irei explicar dando exemplos. Espíritos impuros. Entendo como espíritos impuros, segundo o termo do codificador, os espíritos dedicados conscientemente ao mal. São espíritos inteligentes que podem ser líderes, cientistas e sacerdotes, voltados para o mal, que utilizam suas capacidades para dominar e massacrar os espíritos que optaram pela fraqueza. São os líderes políticos e culturais das trevas, estejam encarnados ou desencarnados. No mundo da matéria densa, os líderes nazistas são um dos exemplos históricos. Na atualidade, são aqueles que dirigem o comércio de armas, de drogas ou que geram as grandes catástrofes financeiras que prejudicam a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Vinculam-se aos mais degradantes vícios e têm ódio ao ser humano e ao bem. No mundo espiritual, além dessas atividades, presidem cidades em que vivem os espíritos que optaram pela animalidade e combatem todas as atividades que podem espiritualizar o ser humano e, em particular, a mediunidade cristã. Incentivam a discórdia, o desequilíbrio e a sensualidade para afastar o indivíduo do caminho divino. Bocó Mefistófeles, conhecido de vocês, é um exemplo desses espíritos. Muitos são socorridos em reuniões mediúnicas sérias e bem orientados do movimento espírita encarnado, o que exige preparo e dedicação do grupo mediúnico como um todo. Espíritos levianos são espíritos irresponsáveis, zombeteiros, que se divertem gerando aborrecimentos e enganando as pessoas ingênuas com previsões falsas ou com meias verdades. São mais irresponsáveis do que maus. Quando encarnados, desejam apenas aproveitar a vida, sem se preocupar com os outros nem com suas obrigações. No mundo espiritual, vinculam-se àqueles que têm seus gostos e utilizam-se de médiuns que não entenderam que a mediunidade é uma faculdade sagrada, como adivinhos e até médiuns espíritas que usam a mediunidade para se promover e não para servir. Pseudo-sábios. Podemos defini-los como sábios arrogantes que não admitem suas limitações. E por isso, apesar de terem muito conhecimento, ensinam verdades e erros absurdos. Podem identificá-los por seu preconceito e pela presunção de serem os donos da verdade. Quando encarnados,
Muitos afirmam ser a reencarnação de espíritos elevados, como Jesus de Nazaré e Allan Kardec. São facilmente desmascarados por não apresentar as virtudes e a sabedoria dos espíritos que dizem ser. Espíritos neutros se classificam pela acomodação. Não são bastante bons para fazerem o bem, nem bastante ativos para fazerem o mal. São os voluntariamente inúteis. Batedores, como afirma o codificador, não são propriamente um grupo, mas são os espíritos que atuam mais diretamente na matéria. Auxiliam os espíritos mais evoluídos na condução dos fenômenos naturais e nos efeitos físicos. Obviamente, todos evoluem e, desde que queiram, podem se tornar úteis, aceitando a orientação dos espíritos superiores. Perguntas? Como existem tipos diferentes de espíritos? Exclama Rivalina. É verdade. Graças à sabedoria de Kardec, que adotou o critério intelectual e moral, tudo ficou mais fácil de compreender. Sem isso, nunca teríamos uma visão ampla da multimilenar evolução do ser humano, comenta Patrícia. Continua Swedenborg. A segunda ordem exigirá de nós atenção redobrada. Espero exemplificar de forma adequada. Caso não consiga, peço a compreensão de vocês. Essa ordem tem 4 divisões. Espíritos benevolentes. São as pessoas boas que todos conhecemos. Têm sempre satisfação em ajudar e amparar, mas têm o saber limitado. Todos já tivemos a oportunidade de conviver com um espírito dessa classe. Espíritos sábios são os estudiosos equilibrados. São os intelectuais, cientistas libertos das paixões inferiores, mas que ainda não desenvolveram um grande amor pela humanidade. Os exemplos são comuns no mundo da matéria densa, bem como sua atuação no movimento espírita, como desencarnados, são médicos, escritores, entre outros. Espíritos prudentes são os espíritos sábios ou estudiosos que desenvolveram a verdadeira humildade e o amplo amor pela humanidade. Podemos citar como exemplo alguns pretos velhos que conheço que unem amplo conhecimento e elevado sentimento. Astro Brito assusta-se ao ouvir a palavra preto velho e pergunta: quer dizer então que todos os pretos velhos são espíritos dessa ordem? Swedenborg, como se esperasse essa reação, fala: eu disse alguns. Se o tipo de alimentação, de penteado ou cargo social não define a evolução, a forma de se apresentar também não define. Afinal, tanto tem preto velho como branco novo, evoluído e atrasado. Rimos. Mas como pode um preto velho ter imenso conhecimento científico? Pergunta Rivalina. Reencarnação, diz Swedenborg. Tenho um amigo preto velho que domina com muito mais profundidade a ciência médica e o magnetismo do que eu. Ele foi um grande cientista que optou por reencarnar como escravo no Brasil. Após seu desencarne, decidiu apresentar-se como preto velho aos espíritas para ajudá-los a superar os seus preconceitos, ensinando-os na prática que o critério é intelectual e moral, e não racial. Você poderia dar outros exemplos? Pergunta Romildo. Sim. Para facilitar a compreensão, citarei alguns nomes conhecidos do movimento espírita. No Brasil, posso citar Caibar Schutel, o grande divulgador do espiritismo e profundo estudioso do Novo Testamento, e José Herculano Pires, que, segundo Emmanuel, foi o pensador que melhor entendeu Kardec. Que alegria poder conviver com José e Caibar, e como eles são amigos, pensa Felipe. Espíritos superiores.
Eles se caracterizam pela elevadíssima condição intelectual e moral. Compreendem em profundidade as leis da ciência e amam abnegadamente a humanidade. Sua linguagem frequentemente é sublime. Os exemplos são muitos, o que prova a misericórdia de Deus em relação aos homens. Citarei alguns: Sócrates, o filósofo grego, Francisco de Assis, Antônio de Pádua e Vicente de Paulo, santos católicos. Gandhi, líder político e religioso hindu. Eurípides Barçanufo e Bezerra de Menezes, dirigentes do movimento espírita. A primeira ordem é a mais fácil de explicar e a mais difícil de atingir. A primeira ordem é a mais fácil de explicar e a mais difícil de atingir. A primeira ordem tem como símbolo máximo Jesus de Nazaré. São os puros espíritos, também conhecidos como anjos. Eles têm um domínio total da matéria. São os mensageiros diretos de Deus no universo. Eles compreendem a Deus. Swedenborg silencia. Vemos que está emocionado. Ele irradia belíssima luz que nos sensibilizava. Ele olha para cada um nos olhos e conclui com voz firme e vibrante. Allan Kardec foi um dos mais elevados enviados de Deus ao mundo. Escutai-o. Ele vos apresenta Deus e o Cristo, de forma sublime para todos que querem ter olhos para ver a verdade. Estamos emocionados. A lição é sublime. Os integrantes do grupo de recuperação, que não tinham entendido a importância da escala espírita, agora conhecem sua importância e começam a entender a grandeza do amado codificador. Patrícia agradece a Emanuel Swedenborg e fala que ele continuou, desde seu desencarne, a auxiliar a mediunidade. Inclusive, ajudou outro precursor da mediunidade espírita, André Jackson Davis, o maior médium norte-americano do século XIX. Swedenborg despede-se e parte. A dinâmica relacional, realizada em conjunto, teve o objetivo de relacionar as lições aprendidas com uma experiência mediúnica vivenciada após o desencarne. Enclésio começa. É interessante ver que tem muitos de nosso movimento que acham que os desencarnados são espíritos superiores ou impuros. Eles, como Swedenborg no século XVIII, não entendem que existe a escala espírita e que existem muitos espíritos que não são superiores nem impuros. Certa vez, em um grupo mediúnico, falei sobre a importância de se evitar os vícios do álcool e do cigarro. Falei como eu sou, sem uma vibração superior, mas também sem mentir. Falei com ênfase e entusiasmo, porque tinha vivido esse problema e tento me recuperar auxiliando. No final da reunião, foi um desencontro. Como eu não era nem Bezerra de Menezes, nem Bocó, Mefistófeles, recebi o nome de mistificador. Um disse, espírito bom sempre fala manso. Será que vou ter de entrar para um coral para ser ouvido? Todos riem. Por que é tão difícil entender que sou apenas um espírito parecido com a maioria dos seres humanos? Eles me rejeitam como eu rejeitava as mensagens que vinham para mim, conclui Etlésio. Rivalina fala, frequento uma reunião mediúnica de um grande centro espírita que é dirigido pelo presidente da instituição. Eles têm muitas regras não espíritas. Não podem entrar jovens, têm de ter tantos anos de curso mediúnico, já pré-estabelecido para todo mundo, e muita teoria sem prática. Em uma ocasião, o mentor do centro pediu ajuda a um espírito muito evoluído, um preto velho, para socorrer a situação aflitiva do filho do dirigente do centro.
Eu pude acompanhar essas tarefas. Foram meses de trabalhos intensos. Ao final, evitou-se o suicídio do jovem e este iniciou hábitos mais saudáveis, inclusive o da oração. No último dia dessa tarefa, o mentor da casa pediu que o preto velho pronunciasse alguns conselhos para o grupo e, em particular, para o dirigente. Ao apresentar-se, o dirigente irritou-se. O amigo espiritual ia começar a falar, quando foi interrompido pelo presidente, que disse rispidamente: "Meu irmão, seu lugar não é aqui. Procure um terreiro e não volte." Eu mal podia acreditar. Essa foi a recompensa que esse espírito teve por salvar-lhe o filho. Depois, conversando com essa elevada entidade, perguntei por que ele se apresentava como preto velho. Ele simplesmente disse: "Minha filha, Deus quer que os homens aprendam a julgar com amor e lucidez, e não pela aparência. Se dissesse quem fui no passado, seria adorado, mas eles continuariam infantis e vaidosos. Talvez, com a repetição dessas experiências, eles amadureçam", disse o preto velho. "Foi uma tremenda lição para os meus preconceitos", finaliza Rivalina. Foi a vez de Astro Brito. Em uma reunião mediúnica que tive a oportunidade de me comunicar, falei da obra de Leon Denis, seguindo a orientação do espírita guia da instituição. Acho que falei bem, todos gostaram, mas a partir daí minha vida ficou difícil. Começaram a me adorar de tal maneira que eu não tinha paz. Todo mundo queria que eu ensinasse tudo e resolvesse os problemas de todos. Coitado de mim. Eles pensaram que eu era Denis ou Deus. Diz, desabafando de forma engraçada: "Deus me livre. É pedido que não acaba mais. E o pior é que são problemas que cabem a eles resolver. Veja se eu posso ajudar um grupo a entender o espiritismo sem que eles estudem." Aí entendi a lição. Eu, quando encarnado, que só queria estudar, fui colocado para ajudar aqueles que só queriam saber de prática sem o estudo. Temos muito a aprender uns com os outros, conclui. Minha experiência foi na reunião mediúnica que criei. Começa Romildo. Autoritário que fui, infelizmente, fiz escola e provei do veneno do autoritarismo que espalhei. Todos me adoravam e, coitado de mim, apresentei-me como de fato sou. Fui repelido grosseiramente. Nem sequer se deram o trabalho de examinar minha identidade com critério. Como não elogiei ninguém, nem tomei aparências de evoluído, fui desconsiderado e expulso. Era assim que fazia. Como expressão arte cultural, Patrícia solicita a criação de uma mensagem que será psicografada por jovem médium. O grupo elegeu a redação de Eclésio. Peço que vocês avaliem. Fui no mundo espírita e não sabia nada do real valor do espiritismo. Amigo, aproveita a oportunidade de hoje. Não precisas mais de tóxicos, dos vícios, nem dos desequilíbrios das mentes doentias ligadas ao sexo desregrado. Sei que não és santo, muito menos eu, mas pensa e pensa muito, porque a tristeza de se sentir fracassado e deprimido após o término das loucuras é terrível. Usa muito bem tuas energias e conhecerás cidades espirituais de beleza indestrutível. A vida na Terra é tão breve e tão preciosa. Peço-te, aproveita a oportunidade, que ela é única e intransferível. Assume todas as tuas responsabilidades. Ninguém irá exercê-la por ti. Se tu fores um discípulo do bem, irás beneficiar a todos que você ama, nesta encarnação e na vida espiritual. Eclésio. A pedido de Patrícia,
Romildo faz a prece de encerramento. Como vivência prática, todos vão visitar as enfermarias que acolhem os espíritas que não vivenciaram a mediunidade eticamente. Felipe não alimentou mais o pessimismo. Entendeu? Os espíritas que fracassam merecem misericórdia e amparo. A obra do Cristo segue adiante e os que nela não se integram são dignos de compaixão, porque não poderão desfrutar a vida em uma sociedade superior.